Beleza, aqui com o Vitor Ferraz. Eu costumo dizer até o seguinte, viu, Vitor? Em outro momento, ex-vice-presidente do clube, agora diretor de relações e mais o que, Vitor? Pelo amor de Deus, um abraço, seja bem-vindo ao canal do Pulco e me ajude nisso aí, Vitor. Bom, vamos lá, um abraço, Marinho. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. O nome do carro é diretor de operações e relações institucionais. Dentro disso tem uma variedade de temas que são cuidados pela área. Dentro da parte de operações, nós temos toda a parte de instalações, como a gente chama, ou seja, tudo referente à manutenção do centro de treinamento, aos serviços que são oferecidos dia a dia no nosso CT, parte de refeitório, de segurança, de logística. Então, o funcionamento pleno e regular do CT fica dentro da área de operações. Temos um gerente de manutenção, o senhor Klaus, que é um funcionário histórico ali do clube, já há 30 anos de clube, que fica no dia a dia lá no CT. Também dentro da parte de operações a gente tem a operação do plano de sócios em si, não só a central de atendimento aos sócios, mas a operação do plano de sócios em si, a parte sistêmica, a parte da gestão do plano de sócios. Nós temos a parte de operação de jogo. Então, o acompanhamento, embora a operação seja diretamente tocada pela Fonte Nova, o acompanhamento da operação, o dia a dia do jogo, do nosso jogo, é acompanhado por uma equipe nossa para a gente verificar se as coisas estão acontecendo de maneira adequada, para levar feedbacks para a Fonte Nova, fazer avaliações, propor melhorias. Então, a gente tem um fórum permanente de debate com a Fonte Nova, que é acompanhado pela área. Também fica dentro da diretoria de operações os projetos sociais do clube, especialmente o Bora Bahia Meu Bairro, que é um projeto enorme. Só no Bora Bahia Meu Bairro são 36 funcionários dedicados exclusivamente, né, nos 11 campos que nós temos desenvolvendo as atividades. E dentro do braço de relações institucionais tem todo o relacionamento com os diversos órgãos e entidades, prefeitura, governo, CBF, Federação Baiana, Liga do Nordeste, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, enfim. Todo tipo de relacionamento que o clube precisa fazer acaba passando pela diretoria de relações institucionais. Claro que muitas vezes compartilhando atividades com o próprio Raul, que é o nosso CEO, representante maior, o próprio Cadu também algumas vezes, mas essa dinâmica do dia a dia, do trato com outras entidades, com órgãos públicos, com outras empresas, com a própria Fonte Nova, fica dentro também da diretoria. Então, é uma diretoria que tem diversos braços e uma característica bem ampla e um dia a dia bem intenso. E muito trabalho, né? É muito trabalho, trabalho não falta não. Vitor, estamos tendo, né, o primeiro ano de check-in pago, o controle em que o clube buscou para poder, digamos que, travar muitos que tinham ali o seu acesso ao estádio, mas acabavam não indo e impedindo que o estádio estivesse mais lotado. Como é que tem sido esses meses, esse primeiro ano do check-in sendo feito dessa forma? Bom, em termos de número, a gente tem uma remodelagem do nosso plano de sócio que vem desempenhando muito bem. A gente sabe, e precisa tratar isso de frente com o torcedor, que muitas pessoas criaram alguma rejeição ou têm dúvidas, não entenderam exatamente ainda o propósito da mudança. Né? E é bom a gente ter esse tipo de oportunidade que a gente explica o que é que está por trás disso, qual é o racional dessa mudança. Né? E aí a gente precisa remeter ao nosso sistema anterior, que era o sistema de acesso garantido. Pelo nosso contrato com a Fonte Nova, a gente tem ali um número limitado de assentos que estão disponíveis para a comercialização do que era o acesso garantido. Ali cerca de 37 mil assentos. Os outros assentos compõem as áreas de hospitalidade, como os camarotes, o Esquadrão Zone, agora o Esquadrão Kids, e um percentual, uma parcela dos ingressos que é destinada para venda, pelo nosso acordo com a Fonte Nova. O que acontece, que já era uma coisa diagnosticada mesmo antes do período da SAF, é que nós sabíamos que esse modelo de acesso garantido ele tinha um prazo de validade. Porque a partir do momento que você chega nesse limite, o plano ele fica estagnado, ele não tem a possibilidade de crescer. E quando a gente olha para os nossos principais concorrentes no Brasil, tanto no que diz respeito a planos de sócio, quanto no que diz respeito a concorrentes dentro de campo, a gente vê a necessidade de continuar crescendo o nosso plano de sócios, até porque é uma fonte importante de receita para o clube.
Quando você olha em Palmeiras, que hoje é o clube que tem a maior base de sócios do país, ali com 170, 180 mil sócios. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com dirigentes do Internacional e eles nos falavam ali do número de 150 mil sócios. E o Grêmio é um clube também que tem mais de 100 mil sócios, o Corinthians tem um grande número de sócios, o Flamengo. Todos esses clubes têm, tanto em número de sócios quanto em arrecadação, valores muito mais expressivos do que o Bahia faz, justamente por conta do modelo que eles adotam. Então, já existia anteriormente o diagnóstico da necessidade de, em algum momento, fazer a mudança, a transição do programa de acesso garantido. Por quê? Por uma questão muito simples. A gente tinha um número de que, por jogo, a nossa estatística indica, quando tínhamos o acesso garantido, cerca de 42% dos sócios apenas iam ao estádio, né? Os que tinham direito ao acesso garantido. Então, você represava muito a quantidade de pessoas que poderiam estar no estádio e que não iam, e com isso impediam que outras pessoas pudessem se associar e pudessem usufruir desse direito que é ocupar um desses assentos. Quando a gente faz, num primeiro momento, um processo de migração implementando o check-in, a gente dá ao clube, devolve ao clube a possibilidade de conhecer previamente o público que vai ocupar aquele espaço e, diante dessa sinalização, utilizar esse saldo de assentos para uma comercialização, possibilitando que mais torcedores possam comparecer. Tanto é que a nossa média de público tem subido desde o ano passado, já com esse indicativo prévio que a gente tem da quantidade de pessoas que vão ao jogo. Esse processo, ele é um processo que está acontecendo, porque nós implementamos o check-in em setembro de 2024 e agora nós estamos implementando o ranking, né, que vai começar a valer a partir do jogo contra o Juventude no dia 23 de julho. O que o ranking vai fazer? Nada mais é do que possibilitar momentos diferentes para que os sócios façam o check-in de acordo com critérios objetivos. E aqui, Marinho, tem uma coisa muito importante que o torcedor precisa entender, porque, logicamente, a gente vai entender o que o torcedor tem visto, o que ele está pensando, qual o feedback que o torcedor tem em relação a essas mudanças, e a gente precisa desmistificar algumas coisas. A primeira delas é que o Bahia não se importa com o sócio, o Bahia não se importa com o valor que vai ser pago, o Bahia está preocupado apenas em arrecadar. Isso é um mito. E explico. Quando nós vamos analisar os principais clubes do Brasil que já praticam um sistema parecido com o ranking que nós estamos adotando agora, a maioria deles, para não dizer todos, adotam um primeiro critério como um critério básico, que é o valor que é pago para atribuir uma maior quantidade de pontos e, com isso, priorizar esses sócios a fazer o check-in. Nós não estamos adotando esse critério. Então, nós temos... Seria tipo comprar pontos. Exatamente. Quem paga mais tem mais preferência. Sim. A gente entendeu que esse modelo não era um modelo adequado de acordo com a realidade da nossa torcida. Então, o que eu costumo dizer é que nós adotamos um princípio e 2 critérios na criação do nosso rating. Então, o princípio é o princípio da equidade. Por quê? Nós já temos um estádio hipersegmentado. Nós temos ali o leste, o norte, o oeste, o lounge, o super norte e o super leste, que são setores do estádio destinados para a alocação de sócios, né, que podem fazer o check-in. Essa segmentação continua e cada sócio ele escolhe o setor de acordo com o seu perfil, seja pelo local que ele gosta de ficar, seja pelo local que ele tem capacidade de pagar. Então isso por si só já gera o que nós entendemos como a equidade. A pessoa vai competir por um espaço dentro do universo de torcedores, de sócios, que estão inseridos naquele setor, certo? Então, não seria compatível com o perfil do nosso torcedor que nós utilizássemos esse critério, que, repito, é o critério mais utilizado pelos clubes. Então, o princípio da equidade, ele pautou a construção do nosso sistema de ranqueamento. A partir daí, a gente vai para 2 critérios. E aí a gente também tem que olhar para a nossa história. A gente sabe que ser sócio do Bahia ainda é uma conquista que a gente pode considerar recente. É algo que vem de 10, 12 anos para cá, desde o período da intervenção. E a gente precisa
entendeu que precisava valorizar os sócios que estão compondo essa base há mais tempo. Daí criamos o primeiro critério, que é o critério da antiguidade. Você, de acordo com o tempo que você tem no quadro social do clube, você pode ter de 0 a 4 pontos. E o segundo critério é o critério da presença no estádio, né? E aí fomos fazer vários estudos em relação a qual seria o recorte, se seriam 5 jogos, 6 jogos, 10 jogos. E fazendo cálculo, testando cenários, a gente entendeu que pegar os últimos 6 jogos era o cenário ideal para que a gente pudesse contemplar uma amostra que possibilitasse que as pessoas estivessem presentes com alguma frequência e que também pudesse gerar uma movimentação dentro dos grupos, das ondas, né, para que as pessoas percebam que, à medida, mesmo que ela seja que a pessoa seja um sócio novo, recente, se ela for frequente no estádio, ela tem pontuação suficiente para conseguir estar bem colocada e estar pelo menos na segunda onda no segundo momento de abertura para a realização do check-in. Então, considerando todos esses critérios, essas circunstâncias, a gente traz aí como os 2 critérios básicos, que é a antiguidade, ou seja, o tempo que a pessoa tem no quadro social, e a frequência nos últimos 6 jogos. E isso vai mudando de acordo com o tempo que passa, e a pessoa vai ampliando o tempo que é sócio, e com a medida em que a pessoa vai a mais ou menos jogos, né? E a gente tem exatamente um retrato muito claro ali de quantas pessoas estão inseridas em cada grupo, e nesse primeiro momento a garantia de que todas elas conseguirão fazer o seu check-in, porque a ampliação que o Bahia vai fazer da sua base de sócios, ou seja, a abertura para novos sócios, vai se dar de maneira gradativa, para as pessoas irem compreendendo a nova dinâmica, se acostumando com isso, e a gente consiga fazer a necessária ampliação da base de sócios para que o clube possa competir em pé de igualdade com outros grandes clubes que têm uma base de sócios mais robusta do que a nossa. Como é que tem sido trabalhado, Vitor, essa questão justamente de mostrar esse lado para o torcedor do novo Bahia, podemos dizer assim? Porque quando se anuncia o check-in, foram muitas críticas com relação à torcida dizer assim, pô, tá punindo o torcedor que vai. Como é que vocês receberam aquele momento de crítica ali? O que é que tem sido trabalhado aí para essa melhoria do quadro de sócio do Bahia? Eu acho que no primeiro momento é até natural que haja algum tipo de discordância, porque a gente há de convir que o sistema de acesso garantido era um sistema muito cômodo. O torcedor não precisava fazer basicamente nada, a não ser pagar sua mensalidade, chegava com a sua carteirinha, batia na catraca e imediatamente conseguia entrar. E a gente entende que uma mudança de cultura, porque se criou a cultura do acesso garantido, que era algo muito confortável para o torcedor, e uma mudança de cultura traz algum processo de estranheza, de rejeição, faz parte, mas era uma mudança que precisava ser enfrentada, já que a gente tem a visão e a necessidade de incrementar o nosso quadro social, né? Então, num primeiro momento, é compreensível. E a gente tem um desafio de comunicação, de explicar a lógica que está inserida nesse contexto, para que o torcedor também... o desejo do torcedor, no final das contas, é que o clube seja um clube vencedor, que conquiste cada vez mais campeonatos, títulos, acesse competições internacionais, como estamos tendo a oportunidade agora, e isso está diretamente relacionado à receita. Agora, a receita ela não pode ser buscada a qualquer custo. Isso precisa ser feito respeitando uma lógica, respeitando o torcedor. Então, desde que nós implementamos o check-in, por exemplo, não houve nenhum impacto para os nossos sócios em relação à possibilidade de frequência no estádio. E veja, nós temos números muito importantes que pautam o nosso trabalho no dia a dia. Por exemplo, no jogo mais disputado no setor norte, jogo que houve a maior frequência de sócios, 10% dos sócios que tinham a possibilidade de fazer check-in. Estou aqui usando o setor norte como referência porque é o setor que tem um menor número de ausências de sócios, certo? No jogo mais disputado, que foi o jogo Bahia The Strongest, teve a maior frequência de sócios, 10% dos sócios do norte que poderiam estar naquele jogo não fizeram check-in, não foram. Ou seja, privaram outras pessoas, e quando eu falo privaram, não é em tom crítico ao torcedor, porque faz parte. Acontece, tem dia que o torcedor não pode estar trabalhando, estar viajando, estar doente, tem circunstâncias da vida que impedem. Mas isso naturalmente faz com que outras pessoas que gostariam, têm o desejo de estar no estádio naquele jogo, não pudessem estar
por conta dessa limitação que nós tínhamos. O que nós estamos fazendo é de maneira gradativa, cuidadosa, implementando uma série de mudanças para possibilitar que a gente tenha uma base maior. E aí, criando os mecanismos para garantir que os sócios, de acordo com esses critérios, possam ter os momentos de exercer o seu direito de estar ali ou não. Certo? Então, é assim que acontece na maior parte dos clubes do Brasil, só que nós estamos fazendo a nosso modo, no sentido de valorizar aquilo que está relacionado e que está dentro do contexto da nossa torcida. Recentemente o Bahia divulgou uma campanha contra fraudes com relação às carteiras e tal. Antigamente, principalmente no sócio digital, tinha muito disso, de emprestar a carteira. Eu não vou nem falar de outra coisa, vou falar só emprestar mesmo, vou usar esse termo. Mas agora vem a biometria facial. É praticamente acabar com esse empréstimo de carteira, né, Vitor? O primeiro ponto, digamos assim. A biometria facial é o cumprimento de uma obrigação trazida pela nova Lei Geral do Esporte, que determina que nas praças esportivas que tenham capacidade superior a 20 mil pessoas deve ser necessariamente e obrigatoriamente implementado até o mês de junho agora de 2025 a biometria facial como mecanismo de acesso aos estádios. Isso garante mais segurança, porque todo esse banco de dados vai ser conectado com a Secretaria de Segurança Pública, né? E isso garante o fim dessa política, digamos assim, desse costume que algumas pessoas tinham, que é nada mais, nada menos do que um cambismo, né? Seja o empréstimo, que é uma coisa que, digamos, é compreensível, mas também não era permitido, até a comercialização, que infelizmente acontecia com alguma frequência. E aí, com a implementação do reconhecimento facial, você não só cumpre a obrigação prevista em lei, como você também mitiga esse problema e deixa de ter isso como um ponto focal na nossa operação de jogo no dia a dia. Deixa de ter a carteira, né? Você não precisa mais da carteira com um mecanismo para acessar o estádio, né? O seu ingresso vai ser o seu rosto. Então, de fato um mecanismo muito eficiente no que diz respeito a esse controle. Como é que está essa operação? Qual é a previsão da Fonte Nova estar 100% de biometria facial? Beleza, a gente faz o jogo Bahia e São Paulo como o segundo jogo, já com 2 setores a mais, no caso leste e oeste, com entrada obrigatória com o reconhecimento facial. E a previsão é que em Bahia e Náutico, dia 7 de junho, a gente já tenha 100% da Fonte Nova acessando via reconhecimento facial. Aí, no caso, tanto o sócio quanto o torcedor comum que cumpre o seu ingresso, seja ele por site, ele tem que ter o... Exatamente. A gente aproveita, inclusive, para convocar o torcedor, convidá-lo, você que ainda não fez o seu cadastro, que frequenta a Fonte Nova, faça. O cadastro pode ser feito a qualquer tempo, os seus dados vão ficar salvos ali. Quando você for fazer o seu check-in, comprar o seu ingresso, se você já tiver feito o reconhecimento facial, automaticamente isso vai estar linkado com o sistema da Fonte Nova e você simplesmente precisará chegar no estádio e colocar o seu rosto para a leitura do dispositivo e você vai conseguir acessar. Então não espere o jogo, não espere a abertura de ingresso, já faça, já são mais de 22 mil pessoas que fizeram o cadastro, mas é um número que ainda vai crescer bastante e o torcedor que puder antecipar isso deve fazer para ter mais conforto e não passar por problemas ali no momento de comprar o ingresso ou de chegar ao estádio. No site da própria Arena da Arena Fonte Nova você encontra o link que direciona para fazer esse cadastro. Vitor, eu acho que de sócio, de check-in, a gente está aqui entendido. Tem algo que você queira acrescentar com relação ao check-in? Eu acho que é importante, essa fila, o que a galera vai ver. Eu acho que é importante que o torcedor compreenda que nós não descuidamos em relação a olhar os benefícios, sabe? A gente tem um plano bastante robusto no que diz respeito ao benefício. Eu desconheço qualquer outro clube no Brasil, por exemplo, que ofereça uma camisa para o sócio adimplente. Esse ano nós já entregamos cerca de 30 mil camisas e vamos chegar perto de 50 mil camisas entregues. Isso é um número muito importante. Eu estou aqui falando de um investimento que passa 4 milhões de reais que o clube faz para poder dar esse benefício e que é um benefício que, aproveito para desmistificar algo que surgiu, é um benefício que vai continuar. Não vamos deixar de oferecer a camisa de sócio, a gente reconhece a importância. Veja, Mário, a gente tem trabalhado muito com pesquisa. Pós-jogo, pesquisa periódica, a gente fez o nosso censo recentemente, foram mais de 13 mil respostas ao nosso censo e a gente tem
uma leitura muito clara do que é que o torcedor, o sócio percebe como benefício, o valor que ele dá a cada um dos benefícios, os pontos que precisam melhorar, tanto em relação ao clube, quanto o dia a dia, quanto o jogo, o estádio, o equipamento. A gente conversa muito com a Fonte Nova sobre isso. E duas coisas importantes em relação a benefícios e o que essa pesquisa nos indica. Primeiro, o check-in era um dos itens mais solicitados pela nossa torcida. Havia um pleito para que a gente para que a gente implementasse o check-in. É claro, e eu sei que quando nós lançamos o check-in pago, gerou uma surpresa e um processo de rejeição, mas que é simples de explicar. O check-in pago nada mais é do que um reajuste do plano de sócios do Bahia, e nós temos um dos planos de sócios mais baratos do Brasil. Quando a gente vai fazer uma análise comparativa, tem uma coisa, um raciocínio que eu proponho que é sempre muito importante. Não adianta nós querermos competir aqui se nós estamos inseridos num patamar muito abaixo em relação a receitas, né? E é claro, falo isso com muito cuidado, a gente não quer extrair tudo isso do torcedor, a gente não quer sangrar o torcedor, mas o aumento das receitas do clube precisa se dar de maneira equilibrada, né? Ontem saiu uma matéria do Globoesporte.com em que eles fizeram um levantamento do valor do ticket médio nos últimos 10 anos de todos os clubes que estão na Série A e versus o crescimento, a inflação no país. E quando a gente pega de 2012 para cá, o Bahia teve um crescimento do valor do seu ticket inferior ao que teve de inflação. Ou seja, na prática, hoje, a gente paga um ingresso mais barato do que a gente pagava em 2012. E isso se reflete também no plano de sócio. Esses são dados importantes para derrubar alguns desses mitos que são criados em relação ao Bahia estar subindo o valor de ingresso demasiadamente, está subindo o valor de plano de sócio demasiadamente. Isso não corresponde exatamente ao que a gente vê quando a gente vai analisar dados, quando a gente vai fazer avaliação comparativa com outros clubes, que a gente precisa fazer porque são os clubes com os quais a gente está competindo, tá? Então isso é muito importante. Então nós temos um plano muito robusto em termos de benefícios. Poucos clubes oferecem. Eu soube que recentemente o Botafogo implementou um benefício semelhante ao que nós fazemos de cerveja no estádio. Vamos lembrar, o sócio tem direito a 7 cervejas com 50% de desconto no estádio. Isso é muito importante. Aí tem gente que reclama, pô, Vitor, mas eu não bebo tanto cerveja. Mas quando a gente fez pesquisa lá atrás, o que os torcedores mais queriam desconto era cerveja. Que a gente queria 10. Então a gente tem que oferecer. Tem desconto em água, tem desconto em alimentação, mas tem desconto em 7 cervejas ali, com álcool ou sem álcool, né? A depender do gosto de cada um. São muitos benefícios. E agora a gente aproveita, Marinho, para em primeira mão anunciar, inclusive, um novo benefício muito importante, que é o seguinte: nós já assinamos e estamos num processo final de teste da plataforma, assinamos com uma nova plataforma, que será customizada, já foi customizada com a cara do Bahia. Nós hoje temos 124 parceiros de aço, que são lojas e empresas conveniadas que oferecem descontos especiais para os nossos sócios. Para que você tenha uma ideia, somente no ano passado os nossos sócios tiveram quase 9 milhões de reais de desconto na nossa rede de parceiros de aço. É um número muito expressivo, muito importante. As principais redes de farmácia que existem no Brasil, gás, colchão, hambúrguer, lojas de autopeças, empresas de estética, enfim, dos mais variados segmentos. E agora nós assinamos com uma nova plataforma chamada Urbis, que já customizou para a rede de parceiros de aço e está incrementando 150 novas empresas parceiras para o nosso grupo de parceiros de aço. A gente mais do que dobra a quantidade de empresas que oferecem desconto e, mais do que o desconto, dessas 150 novas empresas, 70 oferecem cashback. E melhor ainda, nós estamos aqui tratando de empresas de alcance nacional, que era uma preocupação que nós tínhamos de como incrementar benefícios para os sócios que moram fora de Salvador e região metropolitana. Então, o sócio que vai, por exemplo, pegando exemplos reais aqui, ao Cinemark, em qualquer lugar do Brasil, ele vai ter um benefício ali disponível, de acordo com a política própria, para o sócio do Bahia. Redes de eletroeletrônico, lojas de departamento, enfim, são muitas lojas estruturadas, grandes, que vão oferecer ou desconto ou cashback. E aí o cashback que eu estou falando não é o cashback de você fica com crédito para comprar
de novo naquela mesma loja. Não, é dinheiro na conta. Você vai cadastrar sua conta lá e, de acordo com a política oferecida por aquela empresa, você vai ter o cashback, o valor devolvido direto na sua conta. Isso é muito importante, é um passo, é um investimento também que o clube está fazendo, a gente paga por isso, mas a gente entende que é necessário para que a gente possa ampliar ainda mais a rede de benefícios, porque a gente acredita que isso é fundamental para que tenha esse processo de satisfação em relação aos nossos sócios. Então, compreendemos as reclamações, compreendemos a dificuldade, num primeiro momento, de entender as mudanças que estão sendo feitas, estamos atentos a isso. É importante a gente não só explicar a lógica e dizer para o torcedor o que é que está por trás e como foi esse processo de construção, mas também é importante que a gente consiga ofertar mais benefícios aos nossos sócios, aos nossos torcedores, e é isso que a gente está fazendo nesse momento. Agora, em junho, como eu falei, já começa com essa nova rede de parceiros. Vitor, a gente tem uma partida de Libertadores, jogo importante, talvez aí o jogo mais importante depois justamente de um Bahia e Inter lá em 89. Só que antes disso a gente teve o jogo do domingo, né? E eu vi muito torcedor assim, pô, o Vitor tem que estar na porta da CBF amanhã e tal. E o Bahia soltou uma nota a respeito da arbitragem do Bruno Arleu. Qual foi a postura do Bahia? O que é que você pode falar a respeito do que aconteceu lá na Arena do Grêmio no domingo, Vitor? Veja, por política, a gente tem o cuidado de tratar sempre os temas nos fóruns adequados, né? Então, o clube entendeu que dessa vez era preciso fazer uma manifestação externa de insatisfação em relação ao que aconteceu na partida contra o Grêmio, e assim foi feito. Mas, evidentemente, que essa relação vai muito além disso, né? Ainda na segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com a comissão de arbitragem da CBF. Acredito que ficamos ali quase que uma hora debatendo o que aconteceu naquela partida. O Bahia, de maneira muito firme, incisiva, educada e respeitosa como tem que ser, mas também técnica, colocou o seu ponto de vista em relação não só ao lance do pênalti em si, que foi o que gerou o grande debate, né, e foi um erro para nós crasso, mas também todo o contexto que envolveu aquela partida, a circunstância específica em relação ao árbitro, o histórico, tudo isso foi debatido e exposto para a comissão de arbitragem, que é o órgão da CBF responsável por esse tipo de tratativa. Solicitamos também, e vamos ter em breve, uma reunião presencial para aprofundar um pouco mais e discutir de maneira mais cuidadosa e ali no olho a olho, né, todo esse contexto. Mas nesse primeiro momento tivemos essa primeira reunião com 8 integrantes da comissão de arbitragem da CBF e falando de maneira muito direta, muito objetiva, externando também a nossa insatisfação, né? Então, esse é um processo que a gente faz continuamente. Como eu disse, por uma questão de política, da forma como o clube se manifesta, essas coisas são tratadas ali dentro, né, dos ambientes adequados. Mas isso acontece constantemente. Ninguém está imune a erros, e a gente tem visto aí, infelizmente, no Campeonato Brasileiro, erros acontecendo constantemente contra diversos clubes. Eu acompanho reuniões periódicas que são feitas pela comissão de arbitragem com os clubes e a cada semana são variados clubes acessam e têm a oportunidade de expor as suas insatisfações. Então, nós temos um processo crítico em relação à arbitragem no Brasil, precisa ser visto com muito cuidado, e o Bahia, inclusive, se colocou à disposição da própria comissão de arbitragem para contribuir no debate em relação à profissionalização, que, no final das contas, na nossa avaliação, é a grande mudança que pode acontecer em relação à arbitragem no Brasil. Quando você olha a Premier League, a Bundesliga na Alemanha, a La Liga na Espanha, a Ligue 1 na França, enfim, as principais ligas, a MLS nos Estados Unidos, todas essas ligas têm a arbitragem profissionalizada. Os árbitros, eles recebem um salário fixo, na maioria delas recebem um bônus por jogos que apitam, eles têm uma rotina de trabalho, de treinamento, de preparação física, acompanhamento psicológico, acompanhamento físico, acompanhamento técnico, eles fazem uma rotina de estudo, de análise dos jogos, análise de lances, processo de reciclagem, processo de acompanhamento em relação às mudanças que são feitas pela FIFA. A gente tem tudo isso mapeado, estudado, a gente tem um raio-x completo em relação a como é tratada a arbitragem em cada uma das principais ligas do mundo. E a gente está disposto e disponível à CBF, nos colocamos à disposição para contribuir com esse processo. Mas é um processo que precisa ser enfrentado,
porque se a gente não conseguir fazer mudanças profundas em relação à forma como a nossa arbitragem é tratada no Brasil, infelizmente a gente vai continuar tendo que conviver com esse tipo de problema. Não é um problema do qual somente o Bahia é vítima. Acho até que de algum tempo para cá o Bahia acabou, graças a Deus, tendo uma menor quantidade de problemas em relação a lances decisivos com a arbitragem, mas não somos imunes, como aconteceu nesse jogo contra o Grêmio. Somos suscetíveis e aconteceu com a gente espera que não aconteça de novo, mas infelizmente sabemos que vai continuar acontecendo, porque há um problema maior que está por trás disso e que precisa ser enfrentado. E a postura de continuar brigando por uma melhoria vai ser... Seremos sempre combativos, e ser combativo, aí a gente tem muito um cuidado com a forma. Ser combativo não é fazer cena para rede social, não é fazer cena para mídia. Há diversas formas de você ser combativo e algumas formas, inclusive, mais eficientes do que simplesmente jogar para a torcida, no bom sentido. Né? Obrigado, Vitor. Até a próxima e boa sorte aí, velho. Acima de tudo, boa sorte pro Bahia também. Bora, Bahia. Um abraço. Valeu, meu querido Vitor Ferraz. Um abraço. Valeu.